E no vídeo de hoje nós vamos começar o primeiro vídeo relacionado ao assunto de processos de eletrização e vamos começar resolvendo a primeira questão que envolve este assunto. Essa é uma questão da CESESP de Pernambuco, que diz: sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com a carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Conclui-se que o número de elétrons retirados do bastão foi de aproximadamente... Bem, como você pode ver, vemos aqui uma questão de processo de eletrização e o processo empregado nessa questão é o atrito, certo? Como diz que um bastão de vidro foi atritado e perdeu elétrons. Bem, para sabermos todos os detalhes relacionados a esse assunto, vamos àquela velha teoriazinha, para depois voltarmos à questão. Vem comigo. Bem, como vocês podem ver, existem três processos de eletrização. São eles atrito, contato e indução, cada um com sua peculiaridade, mas que possui algo em comum. Para executar esses processos, deve-se existir pelo menos dois corpos, seja ele inicialmente neutro, eletricamente positivo ou eletricamente negativo, dependendo de cada processo. No atrito, inicialmente pegamos dois corpos neutros, ou seja, dois corpos que possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, eletricamente neutros, e ao atritarmos, ou seja, esfregarmos um com o outro, no final um tende a ficar com excesso de elétrons e o outro tende a ficar com falta de elétrons. Um fica eletricamente positivo e o outro fica eletricamente negativo. Para saber se um ficará eletricamente positivo e o outro eletricamente negativo, devemos seguir o que chamamos de série triboelétrica. A série triboelétrica irá nos dizer justamente, ao pegarmos determinado tipo de corpo neutro, como ele ficará no final ao atritarmos. Como você pode ver aqui, o vidro ele está muito mais próximo de perder elétrons do que ganhar. E o Teflon ele está muito mais próximo de ganhar do que perder. São os dois exemplos que estão lá no atrito. Foi pegado um bastão de vidro com um pedaço de Teflon. Ao atritá-los, o vidro fica eletricamente positivo e o Teflon fica eletricamente negativo. Então, voltando, no processo de eletrização por atrito, dois corpos inicialmente neutros resultarão em dois corpos, um eletricamente positivo e outro eletricamente negativo. Já no processo de eletrização por contato, há uma pequena diferença, que agora eu tenho um corpo eletricamente neutro e não mais outro corpo eletricamente neutro, mas sim um outro corpo eletrizado, ou seja, ele pode estar eletricamente positivo ou eletricamente negativo. E ao fazermos o contato, que é justamente apenas aproximarmos, apenas tocá-lo na sua periferia, nós não vamos esfregá-lo e nós também não vamos deixá-lo muito próximo, nós vamos tocá-lo, ou seja, fazer um contato. E ao fazermos o contato entre os dois, pelo princípio da conservação de carga, esses elétrons que estavam no corpo eletrizado negativamente tendem a serem transferidos para esse corpo eletricamente neutro. E para que haja um equilíbrio de carga, justamente pelo princípio da conservação de carga, ambos resultarão em cargas eletricamente negativas, porque ele foi eletrizado, o corpo neutro foi eletrizado, neste exemplo, com carga elétrica negativa, e com a mesma quantidade de carga, se as cargas forem idênticas, de mesmo raio, de mesmo tamanho. Se as cargas forem idênticas, ou seja, do mesmo tamanho, elas ficarão com a mesma quantidade de carga e com a mesma carga. Se as cargas forem diferentes, ou seja, as cargas tiverem tamanhos diferentes, elas continuarão
com o mesmo sinal, mas a quantidade de carga será diferente e será proporcional ao raio da esfera, ao diâmetro da esfera. E por fim, o processo de eletrização por indução, que também há uma pequena diferença entre o atrito e o contato. Na indução, você tem o que chamamos de um corpo indutor, que é aquele que está eletrizado, certo? Tanto positivamente ou negativamente, visto aqui já é parecido com o contato, e um corpo neutro. Então começa-se muito parecido com o processo de eletrização por contato, mas há uma pequena diferença aqui, que desta vez nós não encostamos uma esfera na outra, nós apenas aproximamos uma da outra. Então, ao pegarmos um indutor, como está aqui no exemplo, e aproximarmos no corpo eletricamente neutro, por esse indutor do exemplo está carregado negativamente, ele tende a atrair as cargas positivas contidas no corpo eletricamente neutro, como você pode ver. Então, as cargas positivas ficam mais próximas da periferia da esfera, visto que o indutor está induzindo essas cargas, justamente por causa de uma força elétrica atrativa. E o que é negativo, as cargas negativas, ficam distanciadas, pois há uma força de repulsão entre elas. Com isso, a esfera ela fica polarizada, certo? Porque as cargas negativas ficam na periferia contrária da esfera e as cargas positivas ficam na periferia muito próxima do indutor. Há uma polarização. Cada das cargas ficam nos extremos da esfera. Depois que ocorre essa polarização, fazemos o aterramento da esfera, justamente para mostrar que o aterramento ele tende a trazer uma carga diferente da do indutor. Então, ao aterrarmos essa esfera à Terra por possuir cargas elétricas contrárias ao que está sendo aterrado, essas cargas elétricas elas tendem a se anular com as cargas negativas e com isso tende a ficar apenas cargas positivas, justamente porque ao anularmos as cargas positivas vindas da Terra com as cargas negativas na periferia do induzido, tende a ficar totalmente eletricamente positiva. Então essa peculiaridade é o que acontece com o processo de eletrização por indução. O indutor ele tende a ficar com uma carga e o induzido tende a ficar com outra. Ou seja, resultará em cargas que são eletricamente diferentes. Uma eletricamente positiva e a outra eletricamente negativa. Então, para que não haja mais confusão, o que devemos levar para esses tipos de questões que devemos entender é o seguinte: ao fazermos o processo de eletrização por atrito, certo? Começaremos com dois corpos neutros, verificaremos a série triboelétrica para verificar quem é que ficará positivo e negativo após atritá-los, e resultará justamente em um corpo positivo e um corpo negativo. Então ambos começam neutros e terminam com um corpo positivo e um corpo negativo. No processo de eletrização por contato, a eletrização ocorre entre um corpo eletrizado, certo? Um corpo que já está eletricamente positivo ou negativo, e ele entra em contato, ou seja, é encostado, é tocado em um corpo neutro. Então, ao fazermos o contato de um corpo eletrizado com um corpo neutro, resultará justamente, se os corpos forem idênticos, corpos com a mesma quantidade de carga e corpos com o mesmo sinal, justamente porque segue o princípio da conservação de carga, e se os corpos forem diferentes, o corpo maior com maior quantidade de carga, obviamente, mas continuam sendo corpos com o mesmo sinal. A diferença aqui entre um para o outro é só na quantidade de carga. E por fim, no processo de eletrização por indução, ao fazermos a eletrização, justamente ocorre entre um corpo eletrizado, muito parecido, com o processo de eletrização por contato, em um corpo eletrizado com um corpo neutro,
o corpo eletrizado chama-se indutor e o corpo neutro chama-se induzido. Você aproxima um corpo do outro, certo? E acontece o que chamamos de polarização no corpo eletricamente neutro. Aterramos essa esfera e o resultado dá-se-á um corpo positivo e um corpo negativo. Justamente o indutor e o induzido ficam com sinais diferentes. Então, depois disso, podemos voltar à questão. Bem, de volta à questão. Depois de ter visto toda aquela teoria, as coisas agora ficam mais simples de se resolver, certo? Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a gente já viu aqui que esse aqui é o Ezinho, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons. Opa, o bastão de vidro ele foi atritado, certo? E perdeu elétrons. Isso quer dizer que houve um processo de eletrização por atrito e que esse vidro perdeu elétrons. Então, se esse vidro perdeu elétrons, então significa que ele ficará eletricamente positivo, como era de se esperar. Quando a gente viu na teoria que o vidro, segundo a série triboelétrica, ele tende a perder elétrons para ficar eletricamente positivo. Então, o vidro fica positivamente carregado com carga 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, a carga do vidro, posso chamar de QV, igual a mais 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Conclui-se que o número de elétrons retirados do bastão foi de aproximadamente. Então vamos lá. Ele quer o número de elétrons, então eu posso usar diretamente aquela fórmula. Número de elétrons, né, Q igual a N vezes E. Então, no caso aqui, número de elétrons será igual a Q sobre E. O Q é 5 vezes 10 a menos 6. E o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 dividido por 1,6 dá aproximadamente 3,1, porque é 3,125. E aqui temos uma subtração de potências de mesma base. Na subtração a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 6 menos 19 é menos 6 mais 19. Então, 13. Então, isso vai dar aproximadamente 3,1 vezes 10 a 13. Logo, a resposta é letra D. 3,1 vezes 10 a 13. Se você gostou do vídeo, eu peço que por favor vocês deixem o like, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima!